Eu não posso dizer que fui amigo dele, porque a gente nunca é amigo de jornalista. Lá dos opostos do balcão não dá, né? Pra ser exatamente amigo. Não existe isso, né? Existe uma convivência, assim, e ele às vezes ligava e falava, eu sei que morreu alguém lá, porque... E sempre assim, né? Boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. E hoje a gente está aqui num papo legal com o Carlos Piazza, que já foi apresentado aí para vocês pela vinheta. Carlos, obrigada por ter vindo, por ter topado. E difícil chegar aqui? Nada é difícil quando a gente quer, né? Não é assim? Legal. Então, obrigado pelo convite. Prazer gigante estar aqui com você, com todos vocês também, para esse bate-papo incrível. Bacana. Então, vamos começar do começo para ser incrível? Eu quero que você conte um pouco da tua carreira na comunicação. A gente tem... A JGTV é focada no público de jornalistas, de comunicadores. Então, ainda não sei em qual quadro que vai entrar esse vídeo. Vamos ver para onde vai a conversa, né? Que a gente tem 3 quadros diferentes aqui que a gente pode encaminhar a conversa. Mas começa falando da tua carreira na comunicação e para onde chegou até você virar esse palestrante maravilhoso que a gente conhece. Bom, deixa eu contar um pouquinho então como é que foi tudo isso, porque na realidade no iniciozinho da minha carreira eu era absolutamente apaixonado por tecnologia. Uma coisa maluca, né? Você sabe que com 17 anos eu fiz aqueles cursos que tinham naquela época, isso em 1977. Instituto Universal Brasileiro. Tinha Instituto Universal Brasileiro, que vendia, eu lembro que vendia os cupons, você preenchia o cupom, gibi, mandava né? pelo correio, né? E que vinha nos jornais, vinha em todos os lugares, né? Mas eu fiz um belíssimo curso de programação COBOL e trabalhei na área durante 8 anos. Brigando comigo mesmo, achando que era, mas que não era, mas que eu gostava demais daquilo, mas que de repente não era. E de repente entrei para o curso de comunicação na SPM, onde eu acabei me formando no ano de 85. Acabei me formando. Bom, de lá eu trabalhava ainda com comunicação, até que eu fui dragado para uma empresa chamada American Express, que era um mundo completamente diferente, que foi uma oportunidade também já na área de comunicação, que era para poder levar comunicação para os bancos associados do sistema Amex. Isso eram mais de 50 bancos naquela época, e era um negócio de louco, falar que para mim era um universo completamente diferente. Ainda a cultura de cartão de crédito no Brasil era muito estranho, porque ainda era só nacional. Não existia cartão internacional. Era chique, né? Não, era um negócio maluco. A gente fazia uma ideia, assim, de que era uma coisa do outro mundo, de verdade. A gente ainda não tinha cartão internacional. Bom, fiquei 1 ano e pouco no American Express, fui dragado, então, por uma empresa maluca chamada Credicar, por onde eu permaneci 12 longos anos lá, entrando numa área de promoção, de ativação, que era para fazer um equilíbrio entre número de estabelecimentos filiados com portadores de cartão. As manchas não eram exatamente convergentes, tinha zonas onde eu tinha muito cartão e pouco estabelecimento, e minha função era buscar um equilíbrio num mundo hipermassivo de comunicação voltada para promoção. Legal. Não fiquei muito tempo também fazendo promoção, fazendo o mundo virar, porque o impossível, a gente adorava coisa impossível, porque não tem coisa impossível.
E a gente fez um monte de coisas muito legais naquela época. Bom, aí acabei indo para uma outra área, que também foi uma iniciativa de uma concentração de áreas de comunicação num único núcleo, foi uma escolha da companhia. Acabei indo para esse lugar, onde eu passei por todas as áreas de comunicação que você pode imaginar. Todas. Interna, externa, endomarketing. Interna, externa, porque tinha tudo, porque a comunicação era indivisível. Bom, precisa falar, anos 90, época de ouro, da propaganda, tudo que a gente tinha para venda de cartões, Credit Card era uma loucura, o que era aquilo, uma indústria de você, o que punha a mão, rodava, era uma potência aquela empresa, que a gente não consegue entender como uma empresa daquela acaba. E eu ando deprimido com tudo isso, porque as pessoas dão tanto valor aos currículos, e eu já penso há muito tempo que as pessoas joguem fora os currículos, né? Isso é verdade, porque o que você fez no passado não serve para você enfrentar esse futuro que chega, né? E você sabe que eu olho o meu currículo, eu trabalhei para 8 empresas durante a minha vida, elas não existem mais. Você falou que para jogar fora o currículo, mas tem uma questão importante, que tudo que você aprendeu de habilidade comportamental ficou. Isso fica na gente, isso né? Fica, isso é super importante. Eu acabei de gravar um quadro aqui, inclusive, falando um pouquinho sobre isso. Então, porque as experiências vividas ninguém arranca da gente, né? E foram muitas, foi muito perrengue. E depois eu acabei indo para uma área de comunicação de marketing, então eu tinha toda a comunicação externa dessa empresa maluca chamada Credit Card. Naquele tempo em que começavam os cartões co-brand, depois veio o cartão internacional, lancei cartão internacional no Brasil. Era uma coisa impossível de você imaginar que isso poderia ter acontecido naquela época. Um grande marco, um mundo completamente diferente. E aí fui trabalhando com toda a comunicação, trabalhei com grandes agências, trabalhei com o Washington, trabalhei com o Saragossa. Meu Deus, todos eles agora estão em outro plano, né? Já não tem mais ninguém aqui do lado da gente, grandes professores, né? Trabalhei com o Orsi, da JW Thompson, trabalhei também com o Cubas, na Food Cone Belts, na FCB, Siboney ainda, trabalhei com o Lara, trabalhei, olha, com muita gente legal que foi só aprendizado, em cima de aprendizado, em cima de aprendizado, num tempo em que a comunicação ainda era uma comunicação analógica e que a gente dominava tudo aquilo de frente para trás, de trás para frente, e adorávamos desafios desde sempre. Você sabe que depois que a gente fez uma experiência com o Washington e com o Ricardinho Freire, que era o nosso super redator, a gente entrava em estúdio para gravar 10 em 10 comerciais, tudo junto. Que loucura. Uma loucura, porque o Washington um dia chegou e falou assim, você quer realmente uma coisa muito diferente? Eu falei, é tudo que a gente quer. Coisa diferente. Ele falou, tem um troço que é muito diferente, mas ninguém sabe como faz. Topa? Eu falei, topado. Se ninguém sabe como faz, a gente vai descobrir. E que é o uso do segundo break do Jornal Nacional, que é micado até hoje, que eles usam para fazer programação, fazer propaganda da própria programação, chamado da programação, e é justamente de onde saem os breaks do Nacional para os regionais de propaganda, e você sabe que ele falou, olha, tem 10 segundos, nunca ninguém trabalhou com 10 segundos. Eu falei, mas 10 segundos a gente posiciona alguma coisa na cabeça de alguém? Pode ter certeza que sim. Hoje a gente posiciona em 6 segundos, né? 10 já ficou para trás. 10 era uma maravilha, né? E você sabe que depois veio o Embratel, ainda com Ana Paula Arósio. Os clientes queriam todos participar, porque era um negócio tão diferente. E nós fizemos uma brincadeira de fazer 178 comerciais diferentes, um por dia. Que loucura. Uma mensagem caleidoscópica. Aí veio a tal da ideia da gente juntar uma outra coisa que no Brasil ainda era muito incipiente. Então participei também da vinda de uma empresa de marketing direto para o Brasil, que era a HarperCollins. E a gente acabou ganhando prêmio fora, porque a gente provou que era possível fazer marketing direto em mídia de massa. E o povo falou, não, isso não é possível, isso não é possível. Como a gente tinha tudo na mão, eu falei, a gente vai provar que é possível também.
Então, pegamos quase 300 produtos diferentes que a gente tinha, a gente secou tudo, deu privilégio a marketing direto e fizemos marketing direto em mídia de massa e os resultados eram absurdos, absurdos. Nosso desafio era, naquela época, hoje já não é mais assim, você fazia o dimensionamento de marketing direto para não perder contato. Porque às vezes a gente tinha uma entrada da Ana Maria Braga que batia 15 mil chamadas num pico gigantesco, não podia perder isso. Então, uns desafios assim que a gente tinha e tudo, aprendizado. Como já era esperado, desse mundo todo, eu fui parar então numa área corporativa, então fui migrado para uma área corporativa, ainda numa feição de marketing corporativo. Bom, aí os eventos que a gente fazia com banqueiros eram absurdos, porque a gente viajava praticamente o mundo inteiro, cerca de 40, 50, chegamos a ter 60 presidentes de bancos em eventos internacionais, que era uma loucura. Tinha muita verba para isso, né, Piazza? Olha, você sabe que eram eventos na época que batiam 7 milhões de dólares. Hoje em dia... Que hoje isso acabou, mingou, de fretar avião, eventos absurdos, levava tudo do Brasil, era viagens de prospecção, uma outra língua, uma outra realidade, um mundo sem internet ainda. Logo depois, a Escócia eu cheguei a pegar com um pouquinho de internet, que mudou um pouquinho, mas fizemos Viena, fizemos Escócia, fizemos Turquia, as coisas mais absurdas que você pode imaginar. Como era um público muito seleto, de gente que viajava muito, a gente preferia sempre os lugares nada óbvios. Como, por exemplo, a Abave, quando tinha os grandes eventos da Abave, hoje também mingou bastante isso, né? Mas eram eventos da indústria, você imagina, cartão de crédito, e quando você tinha toda a área de turismo e entretenimento, que é uma área prioritária para cartão até hoje, né? A gente chegou a fazer jantar em Abave para 4.500 pessoas em cima das comportas de Itaipu, para você ter uma ideia. Até talher a gente mandava de São Paulo para lá. Eventos gigantescos, assim, de riscos altíssimos de produzir em lugares remotos, a gente simplesmente adorava. Bom, depois eu acabei saindo, fui deslocado também, aí a gente fez muita coisa nessa área, mas aí eu comecei a ficar um pouquinho grandinho, assim, na profissão, e acabei indo então para a comunicação corporativa de fato. Não só modelagem de marca, mas também modelagem de governança, gestão de governança, e aí eu fui trabalhar em setores mais duros, sem muito glamour, como eram esses setores de cartão de crédito, porque eram do mundo dos grandes eventos, do glamour da publicidade, que era no auge dos anos 90, tudo aquilo que a gente viveu foi, de verdade, um privilegiado. E a área de governança, ela teve um crescimento muito grande no início dos anos 2000, né? Eu lembro que eu trabalhava num veículo chamado Razão Contábil. Eu lembro disso. Que passou a existir uma parceria da editora Segmento com a Trevisan, lá com o Antoninho Marmo. E foi a época dos grandes IPOs, tinha uma loucura no mercado de capitais. Era isso mesmo. A governança estava... O IBGC surgiu, que era o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, surgiu nessa época, né? Então, era um mercado. Era um mercado enorme, né? E que foi andando. Logo depois veio o advento da internet, que começou também nos anos 90. Muitas startups ainda naquela época, muita gente começando a fazer coisas importantes também. E foi ali que eu decidi, depois de 12 anos, eu resolvi alçar voo, né? Porque é muito tempo e a gente vai ficando aqui e, de repente, vou morrer aqui. E eu tenho uma característica, eu nunca aceitei a carreira de gestor de banco, porque eu, como Credit Card, o Citibank era sócio-gerente, então poderia fazer carreira no Citibank.
E que é uma coisa que eu nunca queria, porque eu falei, eu escolhi comunicação para fazer na minha vida, e era o que eu era realmente apaixonado por. Eu falei, eu não vou me deixar seduzir por uma coisa que eu não quero. Eu não quero ser presidente de banco, eu quero ser comunicação. Então, até hoje, quando tem discussões, assim, há pouco tempo eu tive com engenheiros falando exatamente sobre carreira em Y, que estavam todos deprimidos, né? E eu falei, olha, não tem espaço para engenheiro deprimido no meio de tanta confluência tecnológica. É verdade. Tem uma coisa muito errada, né? A gente dá força para o propósito da gente, dá força para as coisas que realmente nos emocionam. Hoje faz uma diferença absurda. Não me arrependo um nada do que eu escolhi, do que eu não escolhi, e nunca fingi que não vi. E a tecnologia ficou onde esse tempo todo? Então, a tecnologia... Você acompanhou? Você chegou a... Acompanhei, porque na realidade isso é um bicho. Tecnologia é um bicho que corrói, gruda na gente. Te corrói por dentro. Né? Então, eu já agora, né, depois de tudo isso, eu acabei então indo para setores muito duros de energia, fui para o setor químico, fui para um setor de energia, telecomunicações, setores duros, que precisava articulação institucional, que precisava ter ali um cuidado diferente com crise, cuidados que a gente tinha que ter com relação à integridade de marca. A comunicação é completamente outra, muito mais a comunicação da governança, relacionamento com investidores. Obviamente, com o andar da carruagem, fui parar na área de sustentabilidade, para modelação de áreas de sustentabilidade, aplicação e implantação de indicadores de sustentabilidade, todos os objetivos do milênio, transformar tudo no tal do SSC, do Sustainability Scorecard. Tudo comunicação com públicos de interesse, comunicação multitransdisciplinar, dificílimo de fazer, e dificílimo equilibrar gregos, troianos, sunitas e xiitas. Meu Deus! E aprendi uma coisa muito importante. Ouvi todos os públicos de interesse, não sou obrigado a atender todos, mas eu preciso endereçar as questões quando, então, vou escrever um relatório de sustentabilidade. Escrevi 4, é de uma dificuldade extrema você contar a história de uma gestão que tem uma foto de um ano através de indicadores do tal do Sustainability Scorecard, que é o velho, né, Balanced Scorecard, somado com mais uma montanha de indicadores de sustentabilidade. Porque sustentabilidade é modelo de gestão, não dá para você dissociar uma coisa da outra, se tiver que fazer certo, né? E isso, a muitas custas, foi feito. É difícil, eu tive que estudar. E a tecnologia, ela vem sempre, porque eu, quando trabalhei numa empresa química, era tecnologia pura. Segmento de energia, tecnologia pura. Setor financeiro, né, Carlos? Setor financeiro, né? E foi tendo dificuldade, internet veio chegando, tecnologia também veio chegando, a configuração do mundo por causa do hibridismo, do tal do on e do off, que na realidade é tudo a mesma coisa, só mudam algumas coisas. A implantação também de áreas relacionadas a isso. E então, no auge das interneteiras, eu acabei saindo de tudo isso e fui para uma startup do segmento financeiro, que era justamente uma ideia maravilhosa, que era a Line Invest, que era uma coisa dificílima de você operar, que era ia ser um grande portal de distribuição de fundos chancelados pela Standard & Poor's. Então eu fui para fazer toda a parte de comunicação, trabalhava com a Mara Luque, que era editora da Data, se eu não me engano, da Datafolha, salvo engano, pode ser que... Não, era Folha Invest. Mara Luque, Folha Invest. Mara está meio desaparecida, né? Mas ela sempre foi da área financeira, tudo. Foi editora da Veja, um peso pesado, gigantesco naquele tempo. Não durou muito também, porque também já fui absorvido, fui para a área de telecomunicações, que tinha um fit muito grande também com o que eu tinha feito com cartões. É impressionante como tinha um fit enorme os segmentos.
Fui para implantar também lugares novos, saí, depois fui então para uma área de energia elétrica, fui também para a área do setor químico. Aí eu falei, agora chega, porque eu tenho que fazer uma alavanca muito grande. Por que eu fiz a alavanca? Porque de tanto contar a história de empresa, uma coisa eu não queria mais fazer, e a minha última empresa extremamente relevante, que foi a Light, no Rio de Janeiro. Light, ela tinha um compromisso gigantesco, porque ela estava quase perdendo concessão por falta de obtenção de indicadores regulatórios. Eu lembro disso. Ela estava na mão dos franceses, da EDF, da Électricité de France, 31 municípios em litígio, tudo de cabeça para o ar, 11 empresas dentro de uma só. Tinha que fazer um saneamento bárbaro, e eu de verdade me apaixonei pelo projeto, que não tinha absolutamente nada de fácil, mas ali eu aprendi o valor da verdade, porque ela deixou de ser uma empresa de capital fechado, francesa, para ser uma empresa de capital aberto, brasileira. Você imagina declarar sustentabilidade no primeiro ano, fazer com que o BNDESPar vendesse participação em 1 ano e meio e convertesse dívida em ações, e em mais 1 ano deixasse a gestão, que era o melhor dos indicadores, declarar sustentabilidade, disputar ações na bolsa, fazer o primeiro relatório de sustentabilidade da companhia, uma coisa tudo junto em 1 ano e meio. E aí que eu tive, o privilégio de trabalhar com um dos melhores CEOs que eu já trabalhei, que é o José Luiz Alqueres, uma criatura que causa na gente dependência química, de verdade. Legal. E você foi para uma área de carreira ali muitos jornalistas, né, muita gente da comunicação foi trabalhar na área de RI, né, de relações com investidores. Isso. Ou foi para a área de sustentabilidade, né, e também para a área de governança. Eu vi muito colega indo fazer curso de conselheiro no IBGC, fazendo o curso do IBRE, né, de relações com investidores para ir para essa área. Então você pegou bem o hype do tema, né? Pegou bem essa dentro do mercado financeiro. Peguei sim a ascensão desse mercado, mesmo porque quando sustentabilidade despontou no cenário, eram muito poucas pessoas da área financeira também que dominavam essa vertente de você ter sustentabilidade versus governança versus finanças. E né? Mais do que isso, né? Porque tinha uma importância de comunicar, né? Isso. E tinha uma importância de comunicar e assim, basicamente era só comunicar. Porque as ações eram muito incipientes ainda, né? Em sustentabilidade, embora houvesse, né, os indicadores e tal, era tudo muito mambembe, né? Ali. Ainda né? Tem muita empresa que ainda faz muita porcaria, mas hoje em dia tá um pouco mais avançado. Eu, na Light, vou contar um negócio para você. Foi duro e maravilhoso ao mesmo tempo, porque nós, em muito pouco tempo, o case de turnaround da Light é uma das coisas mais impressionantes que eu já pude ter a oportunidade de ter vivenciado. Um corpo diretivo impecável. Juntar 11 empresas numa só não é uma coisa simples de você fazer. Sim. Você tem que fazer uma remodelação total de cultura interna, de posicionamento externo, e eu nunca vou esquecer o Alqueres, quando eu perguntei para ele, eu falei, olha, o que você espera? E eu nunca mais esqueci o que ele falou. Ele falou, a comunicação é a única coisa que a gente tem nas mãos para transformar tudo em verdade ou em mentira. Eu nunca mais esqueci isso. E ele era de uma acessibilidade, né? Era as equipes, maravilhoso. Com os colaboradores, ele era ótimo. Assim, uma criatura. Uma criatura respeitabilíssima em muitos setores. Ele já tinha sido secretário nacional de energia também. Uma pessoa que tinha já 40, quase 50 anos na área de eletricidade, de energia, um cara visionário, um doce de pessoa, um ser humano incrível. E como faz falta um CEO com esse calibre.
Então, por ele, eu sou amigo dele até hoje, sempre vejo com ele. Até hoje eu faço clipping para ele quando vejo o nome dele por aí. Porque agora eu pus robô em tudo. Então eu mando e-mails para ele e falo assim, Keres, mestre, chama ele de mestre. Mestre, olha, notícias do robô. Aí mando para ele. Muito bom. Às vezes ele já tinha lido, às vezes não tinha, e mesmo assim fiquei com essa coisa de mandar clipping para ele, né? Mas eu aprendi também o valor da verdade quando a gente fala na corporação. Porque nós éramos uma empresa Tag 3, na B3, isso significa o mais alto índice de confiabilidade. Sim. A gente não fugia da verdade. E as pessoas estranhavam demais isso, porque, na realidade, notícia é aquilo que o jornalista descobre, né? Sim. E eu, às vezes, falava com o Alqueires, falei, Alqueires, eu vou fazer um troço que você não vai gostar. O que é que seria que eu não iria gostar? Eu falei, a gente aqui dentro, a gente sabe o que está acontecendo, principalmente quando teve aquela crise gigantesca no Rio, que tudo explodia, Sim. tudo pegava fogo. Eu era o cara da comunicação lá. Jesus amado. Pavor! Você ia ficar um pavor! Tinha 70 jornalistas trabalhando comigo em plantão de 24 horas. Olha, eu vou te falar. E a gente baixou um decreto. Decreto! Bota meu telefone, porque eu não posso me esconder. Bota meu telefone no site da empresa. Vou atender todo mundo. Não vou deixar ninguém de fora. Jornalista ligava no meu celular, pode ser que eu demorasse porque estava numa ligação, mas administrava a fila, falava com todo mundo, porque não queria deixar ninguém de fora, nem podia deixar ninguém de fora. Então, o não se esconder de um lado, com o outro lado, de você gerenciar uma crise implacável, onde ninguém sabia o que estava acontecendo, que ainda demandava um trabalho muito grande, com um impacto absurdo. A gente matou 38 pessoas na operação num ano. Tinha que botar a cara ali. E, além de tudo, a gente acostuma brutalmente com a verdade inexorável. Olha, eu vou te falar, é maravilhoso você não precisar mentir para nada. Sim. Maravilhoso. Sim. Porque a mentira você não lembra depois o que você contou, qual foi a versão que você contou. Não, tem os mentirosos profissionais, né? Tem gente que... E eu tinha uma criatura loucura. Que era absolutamente controversa, porque Rio de Janeiro, né? Era no Rio de Janeiro, um jornalismo de opinião bravíssimo, jornalismo de colunismo, porque o Rio é sempre, até hoje, muito colunista, né? Então tinha lá uma figura temida pra caramba ali, que era a Sueli Caldas. Nossa. Lembra da Sueli Caldas? Era uma conteudista, né, do Estadão, né? Respeitadíssima. Ela tinha uma coluninha desse tamanho, mas o que ela falava era lei. Você tinha ali o Vidor, você tinha um monte de jornalistas tudo grande, Miriam Leitão, você tinha o próprio Merval Pereira, todos jornalistas muito grandes, e também uma coisa meio confusa, que era também os jornalistas que tinham função parlamentar. Sim. Né? Wagner Montes, por exemplo, programa de televisão, e era deputado estadual. Wagner Montes. Né? Wagner Montes, E eu, além de tudo, ainda tinha uma figura absolutamente icônica. A gente se deu bem porque a gente tinha que estabelecer uma fronteira civilizada, se é que você me entende, sim. Que era a presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da Alerj, que era Cidinha Campos. Meu Deus, Cidinha Campos. Era um tanque de guerra. Eu sempre admirei a força dela. Não de tudo que ela dizia, porque tinha alguns equívocos, mas sempre o torque dela. Sempre foi uma mulher muito atuante, uma jornalista muito atuante, mas uma figura incisiva, uma figura difícil de você trabalhar. Não sei se você se recorda dela, né? Cidinha Campos. Meu Deus, um ícone do jornalismo brasileiro também, né? Enfim, e a gente se safava muito bem, mas tinha uma figura ali que era divertidíssima, que era o Boechat. E o Boechat é uma figuraça, né? Eu não posso dizer que fui amigo dele, porque a gente nunca é amigo de jornalista. Em lados opostos do balcão não dá, né? Pra ser exatamente amigo. Não existe isso, né? Existe uma convivência, assim, e ele às vezes ligava e falava, eu sei que morreu alguém lá, porque... E sempre assim, né? Sempre uma história de alguém que é da periferia,
que é uma senhorinha, e no caso era isso mesmo, uma senhorinha lá de Nova Iguaçu, nunca vou esquecer, que são sempre os personagens que aparecem, né? E essa senhorinha, todo mundo que era adorada por toda a vizinhança dela, e ela era conhecida porque ela saía todo dia com uma cabra. Ela levava a cabra para ir comer mato no terreno em frente. Até o dia que entrou lá, afastou o que ela achou que era um cipó, não era um cipó, era um cabo energizado de 13.800 volts. Meu Deus, tragédia. Ela foi, a cabra morreu e o boi já, na hora, porque hiperconectado, né? Eu estava na Band, ele fazia Band Nacional em São Paulo, depois ele entrava fazendo Band Rio. E liga assim, bravo, né? Eu sei o que aconteceu, aquele jeito dele era muito engraçado, né? Eu sei o que aconteceu, acabou de morrer uma pessoa ali, você vai dizer que não foi? Aquele jeito dele, eu falei, claro que não. Falei, claro que não. Você tá com uma informação completamente errada. Agora, você me ligou pra quê? Você me ligou pra quê? Pra me dizer que você sabe? Dê a sua notícia. Mas se você me abrir o espaço para eu poder ter o direito ao contraditório, explicar o que está acontecendo. eu vou ter que desmascarar você, porque não morreu uma pessoa, morreram duas. É a libertação da verdade. Aí ele falou assim, você tá brincando comigo? Como morreram duas? Como é que eu não sei? Eu falei, porque sua fonte é ruim. Eu falei assim, você quer a melhor fonte para você? Vem direto da empresa. Liga para mim. Que eu vou te dizer a expressão da verdade. Como é que foi isso? Ele falou, como é que foi isso? Como é que foi isso? Os engenheiros estão tentando me explicar, porque teoricamente um cabo energizado, quando bate no chão, ele volta neutralizado, ele volta neutro. E depois foi saber que tinha, sabe, assim, um espelho de água, porque era um terreno encharcado, e essa pessoa morreu do outro lado do quarteirão. Então eu falei, você quer saber? É aqui. Então, sim, morreram duas pessoas. Eu vou te dizer exatamente o que é, porque eu sou obrigado, por força de lei, da formação das empresas que estão na B3, no TAG 3. É não mentir. É não mentir. É declarar balanço no primeiro ciclo. É fazer as APMECs, é distribuir informação, fazer call com o acionista, fazer call com o investidor, fazer call com a imprensa. É um ritual milimétrico isso. Quem está acostumado com isso, não tem como escapar, é um ritual milimétrico contado em dias. Não dá para você brincar com isso. Isso tem a ver com o valor da ação, tem a ver de que maneira você também, estabelece uma relação, por mais hostil que isso seja, de que maneira você pega uma crise, porque um dia, realmente, uma reunião de conselho, todo mundo nervoso, porque evento atrás de evento, atrás de evento, atrás de evento, foram 8 meses de crise. Evento atrás de evento, de evento, de evento, de evento. E aí, porque a crise. Olha, desculpa, pode ter uma crise que perturba a calma da gente. Mas se você for olhar, você tem aqui uma coisa que vale ouro, porque 98%, que era o nosso índice de resposta garantida que a gente tinha, é um sucesso também. Porque se a imprensa não quisesse nos ouvir, ela não ouviria. E eu não teria poder de reação tão pouco. 98% é um índice alto. 98% de resposta para a imprensa? Para a imprensa. As ocorrências. De todas as ocorrências, nosso índice era 98%. Cruzei tudo isso com o valor nominal da ação. Eu não caiu um centavo. Então, assim, tudo bem, eu não tenho fuga de investidores, eu não tenho uma crise muito grave, tenho uma crise de imagem, mas não de negócio. Então, é claro que a gente quer mitigar isso, mas desde que a gente conhecesse também qual era a origem daquilo tudo, porque também é uma coisa muito difusa, muito difusa. Porque eram bueiros que explodiam, era coisa que pegava fogo, tinha uma fonte de alimentação ali, e também os próprios engenheiros trabalhando bastante para poder descobrir o que era aquilo. Enfim, e eu então fiquei fanzaço da verdade. E aí resolveu dar aula. E aí resolveu dar aula, ser professor, ser mentor de outras pessoas, ensinar a verdade também. Claro, porque onde eu vou, eu não abro mão mais da verdade, porque ela é simplesmente maravilhosa. Na realidade, quando eu fiz o grande shift, que foi a última empresa que eu trabalhei, na área de energia, e dali
perdão, na área do setor químico, e dali eu quis alçar voo solo, justamente por causa da verdade. Mas o que pegou primeiro, a consultoria ou dar aula? Não, a consultoria veio logo depois, quando eu saí. Eu fiquei praticamente 1 ano distante de tudo, e eu sempre tive, sabe, essa coisa de pensamento prospectivo. Sempre trabalhei na frente, sempre impulsionei para frente, sempre fui um cara inquieto, sempre fui uma coisa que consumia muito conteúdo de tecnologia, de novas vertentes, de novas possibilidades. Até o dia que eu acabei fazendo, então, a certificação, isso veio antes, de futurismo regenerativo, porque eu falei, olha, o futurismo ele tem uma coisa muito interessante, porque pensamento prospectivo não tem nada a ver com jogar búzios, ler cartas, ler borra de café com o povo. Acho que a gente tem uma parte mágica nisso que absolutamente não tem. Justamente porque, para poder projetar futuros abundantes e futuros onde eu possa colocar uma análise crítica pesada em cima. E a projeção de cenário com base no presente, né? Não é uma coisa... Olha, a gente... É um achismo, não é uma coisa... Não, isso é científico. Muito pelo contrário. Não, isso é científico. As pessoas pensam que é a mesma coisa que hoje você tem um monte de gente falando de tendência, né? Não tem tendência, tem urgência. E, na realidade, as coisas vão se pronunciando. Com uma velocidade tecnológica muito grande, que isso também agrava tudo que a gente está vendo com relação ao futuro, o mundo virou uma confusão que tá louco, você não consegue ter uma linha solta para puxar o bicho, porque às vezes ele se tornou extremamente complexo, um mundo caótico, de perna para o ar, e é claro que a gente está vivendo o desmonte de uma série de modelos, a gente tem que ter criatividade suficiente para poder projetar futuros mais abundantes, como tudo que a gente sempre fala, tudo que nasce morre, e a gente também, até nós, e a gente não pode também dar muita força para isso, porque os modelos empresariais também, que começaram lá no capitalismo tardio, do neoliberalismo, ele não está fazendo muito sentido hoje, está se esfacelando a olhos vistos, e você não entende muito bem como alguma coisa pode substituir isso. Isso, exatamente. Né? Não me vem na cabeça um substituto. A gente, não tem. A gente vai caminhar para uma anarquia? Então, essa é a coisa. Anarquia porque, econômica, anarquia política. Existem. A Lala Desenhellen trabalha com uma linha da fluxonomia 4D de 4 possíveis novas economias que podem acontecer com relação a tudo isso. Se você pegar, por exemplo, quando a gente olha hoje novas gerações, por exemplo, a Rosa Alegria, que é uma das precursoras do futurismo do Brasil, uma pessoa que eu admiro demais, uma mestra, uma mãe maravilhosa. Ela sempre coloca o fato de que a gente tem que olhar as coisas de um jeito muito diferente. Por ocasião da Rio2C, ela foi uma das mentoras desse estudo muito profundo. Se quiser, depois te mando esse estudo. Legal. Tem umas 70 páginas, que é sobre o quê? Um hiato entre a futurofobia e a futurotopia. A utopia do futuro está sendo atrapalhada por um medo do futuro, onde as pessoas estão pressionadas entre a nostalgia e o colapso. É uma nostalgia ou é uma incapacidade de se reciclar e de se mover para frente? O que exatamente significa isso? O Bauman ele é dono do território da forma com que a gente olha para trás, essa coisa da nostalgia. Quando a gente fala sobre o medo do futuro, a gente está falando muito mais do fato de que eu vivi o passado, que isso é justamente o nome que o Bauman dá, que é retrotopia, na ausência de um respiro de criatividade suficiente para que eu possa criar um futuro que seja mais abundante. Tem muita gente que prefere voltar para trás. Por quê? Você já viveu, você sabe o que deu certo, você sabe o que não deu certo, só tem uma coisa muito perturbada no meio do caminho, que as condições pela qual você viveu o que viveu não estão mais presentes. Sim. Então, é um caminho ruim.
Esquizofrênico de um lado e do outro. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu não tenho capacidade de poder... Porque para criar futuros eu preciso criatividade. E se eu tenho a morte da criatividade, eu não consigo fazer isso. E se as pessoas estão... Isso de 18 a 28 anos. Sim. Quer dizer, quem está na liderança hoje da jovialidade para criar futuros novos. Quando você pega novas gerações, por exemplo, é aquilo que a gente falava do marketing. Eu fui um cara que orientei marketing nos anos 90, voltado para o consumo massivo. Claro. Porque a gente tinha que vender. Era uma coisa fácil de produzir, trabalhava também nessa coisa de cartão de crédito, e a gente era uma máquina de fazer, rodar, venda e compra, e era tudo massivo. Claro, trabalhando com meio de pagamento, a gente queria ter uma aceleração de tudo isso junto num único conceito. Hoje a gente vê novas gerações que não querem consumir tanto quanto a minha geração consumiu. Isso significa que eu tenho que olhar um pouquinho para a noética, porque os recados estão diferentes. Então é isso que na academia, por exemplo, eu ajudo, estou escrevendo uma disciplina específica para a aluna Guterres, né, que é lá a coordenadora do curso de marketing da FIAP, que mescla tecnologia com marketing, falando assim, o que vai ser o marketing de um futuro próximo? Voltado para quem não vai consumir. Então, é a própria antítese do próprio marketing. Porque eu vou fazer marketing para quem não vai consumir muito. O caminho é hiperpersonalização? Hiperpersonalização ainda continua sendo, porque, na realidade, quando você tem uma descentralização brutal, o consumo de massa perde sentido, mas o consumidor de massa também. Então, você tem que ter um nível de adaptabilidade para aquilo que as pessoas querem hoje, porque você tem hoje uma avalanche de marcas e que as pessoas têm preferências muito específicas. Novas gerações estão declarando que não querem ter uma casa, não querem ter um carro, não querem o modelo de consumo que os pais tiveram. Eu vou falar um negócio perturbador para você. Eles falam assim, não quero ser igual a minha mãe e meu pai, porque o olho pula, tomam um balde de remédio, estão todo o tempo infelizes, estão todo o tempo absolutamente agressivos, estressados nesse mundo dessa grande velocidade que ninguém sabe aonde vai chegar e que cansa todo mundo, onde as pessoas já não sabem mais o que fazem, não sabem por que fazem o que fazem, todo mundo dando tela azul no meio do caminho. Se não der erro 404 tá muito bom, né? No meio do caminho. O 404 é ótimo. Não é? E você vê que... nunca passou por um erro 404? Já, muitas vezes. Eu, às vezes, vou para um lugar para o outro e falo, o que eu vim fazer aqui? Ou estou trabalhando num negócio, estou super imerso, de repente falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Já se pegou digitando o CPF no micro-ondas? Eu já fiz isso. Não, essa eu ainda não fiz. Mas... CPF no micro-ondas, gente, loucura. Meu Deus, que está no caixa eletrônico, né? Meu Deus, isso ainda não. Gente, mas já fiz outras loucuras de doido. Isso significa o quê? O fim de os fins, né, de tempos que já não são mais significantes para nós. Aquele modelo de sucesso que era o ter, não faz tanto sucesso hoje. Para as novas gerações é muito mais importante ser do que ter, obviamente. E é claro que eu sou velhinho, eu falo da geração baby boomer, eu fui educado na educação de base a sobreviver. Sobreviver era ter. Sobreviver e obedecer, né? Era bem... Obviamente, porque ninguém perguntava assim. Mas por quê? Porque também meus pais eram considerados a tal da geração de ferro. Não tinham direito nem de ficar doente. Sim. Né? E hoje você pega a geração floquinho de neve, que você assopra, derretem, né? Então você vê o quanto os tempos vão modelando novas estruturas, e essas novas estruturas vão trazendo para a gente novas realidades, novos futuros também. Então, você fala assim, tá bom, do ponto de vista financeiro, eu converso com muitos bancos, todos apavorados, porque você fala assim, um programa de previdência privada. Eu tive há pouco tempo com, a associação das empresas de previdência privada, eu falei, olha, desculpa, ninguém procura mais. Vocês morreram.
Vocês são cadáveres insepultos. Se a gente vai viver mais por causa da tecnologia, e se o modelo de trabalho está mudando, os jovens não querem a mesma jornada, não querem ser chefes, não querem a cadeira de espaldar alto, não querem uma carimbeira de 3 andares, que isso é poder. Querem simplesmente viver, pergunta que não quer falhar. No modelo brasileiro, quem é que vai fazer funding para pagar o cara que vai se aposentar daqui 60 anos? É um modelo falido já há muito tempo. Falido. Então não tem como você tirar isso. Então, acabou. Tem que ser realista, acabou. E a gente tem os colegas coaches aí brigando a aposentadoria no mercado de ações. Então... Isso, porque não faz sentido. Eu falei, meu Deus. Na especulação. Isso, exatamente. Então, você fala assim, do ponto de vista... Olha, eu sou macacaço de auditório, de um super expert nessa área, que é o Ladislau Dobor. Não sei se você o conhece. Sim. É lá da PUC, né? Sim. E que ele fala do capitalismo parasitário, do capitalismo que se desloca. E agora temos ainda a nova onda, né, do novo feudalismo digital, que além de tudo, ainda estamos na mão de 5 big techs, sim, né? Eu estimulo todas as empresas a criarem suas próprias plataformas, porque senão vão virar os novos rentistas do mundo, né? Pagando aluguel para acesso de programas e tudo isso está na mão de 5 pessoas no mundo inteiro. Muito ruim. E é tão polêmico, né? Porque tudo isso passa, por exemplo, por ter uma base de dados no Brasil, sim, que também não temos. E aí, para temos todos os problemas que outros países, que outros continentes enfrentaram, ambientais, e para ter essa estrutura aqui. É louco, né? Difícil. É difícil. É muito difícil. Bem complexo. Muito difícil. Mas é o mundo que se apresenta para a gente. Então, como é que a gente trabalha? Com um futuro incerto, com um futuro que precisa urgentemente ter um respiro de criação de um lugar muito mais abundante para a gente viver, porque o mundo da distopia é uma coisa sem fim. Tudo isso que está acontecendo com regulação das redes, tudo isso que você olha do ponto de vista das economias, das questões do apagão de propósito que a gente tem. Olha, tem gente que não sabe por que nasceu. Eu fico apavorado quando eu olho isso. Não sabe nem por onde perguntar, por onde começar a buscar. Não sabe. Um propósito, por quê? Não consegue. E eu falo para todo mundo, olha, o propósito mora na sua pior indignação. Mas as pessoas não se acham incentivadas a, sabe, externarem essa indignação. Mas é uma questão também, né, Piazza, eu acho que assim, nós fomos ensinados, eu sou da geração X, fomos ensinados que o propósito está no trabalho. E aí você desconstrói o trabalho, isso, como a gente conhece. E aí onde está o propósito? Né? Então, eu costumo sempre dizer que o propósito muitas vezes está numa coisa que não é o seu trabalho, tá? Em ser mãe, tá em ter um trabalho, uma atividade voluntária que você resolve N problemas de N pessoas, enfim, tá num hobby, né? De repente o propósito é outra coisa, né? E é bom que isso se desvincule do trabalho, para a gente encontrar um caminho. Sem porque dúvida. O trabalho vai de mal a pior. Com certeza, porque na realidade a pandemia, a duras penas para a gente, ensinou que viver, trabalhar e aprender é uma coisa só. Sim. Então, a permanência de modelos fordistas ainda sobre as estruturas digitais ainda é perturbador. Que ninguém pergunta porque trabalha das 8 às 18. Gente, o Ford inventou isso, e ele inventou isso porque a eletricidade era caríssima. Sim. Tinha que trabalhar no ciclo do sol. E a gente hoje precisa trabalhar no ciclo do sol? Não. A gente tá... outras 2 coisas que ele inventou. Foi o Ford, Henry Ford, quem inventou. Hierarquias e especialidades. Quando a gente fala de empresas holacráticas ou de, sabe, empresas completamente transversais, eu mesmo trabalho num modelo como esse. Eu tenho um grupo que chama Absurdalidades. A gente se reúne para falar absurdos. Todos seniors, todos com muita história, todos com, sabe, assim, chapaço na questão dos valores.
é gente que não joga qualquer jogo, gente que tem valores muito arraigados, e a gente se junta e a gente se desjunta, projeto a projeto. Pode ser que eu tenha um projeto que eu vá precisar de 2, 3 colegas desse grupo ou não, e eu trabalho no mundo inteiro, num formato completamente diferente, onde eu não tenho uma estrutura que tenha hierarquia e especialidade, que são as empresas holacráticas. Então, quer dizer, o modelo também mudou e a gente continua batendo no Fordismo. As coisas mudaram e eu continuo no capitalismo tardio. Terceiro ciclo do capitalismo global, Segunda Grande Guerra Mundial, o grande volume de capital aportado nos Estados Unidos, na era de ouro do cinema americano. Onde é que começou isso? Com a Marilyn Monroe fazendo show no navio dos Marines, recebendo eles de volta. Fred Astaire, Ginger Rogers, a própria Marilyn Monroe. Todo mundo cantando na chuva, todo mundo dançando, todo mundo tudo por quê? Choque da realidade, da felicidade idealizada. Precisava dar um choque heterodoxo. Cruzou com a linha do Ford, então consumo massivo passa a ser felicidade. Sim. As novas gerações não veem felicidade no consumo massivo, querem reduzir consumo. Então, por isso o marketing. O que é fazer marketing para alguém que não vai querer consumir massivamente? É um paradoxo, né? Além de tudo, quando você olha lá na Europa, Plano Marshall, uma quantidade de dinheiro estupidamente alta para começar a rodar de novo as economias, porque o impacto da Segunda Grande Guerra, meu Deus, não foram só aqueles 4 países que a gente está acostumado a ver, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, né? Não é nada, e Alemanha. Não, gente, a Líbia entrou na guerra, o Japão entrou na guerra. Agora, você olhar um panorama um pouquinho maior, Egito entrou na Segunda Grande Guerra Mundial. Você fala assim, aquele desmonte todo tem que ser recuperado de alguma maneira. Foi injeção de dinheiro. Então, hoje, quando a gente coloca que a razão total das pessoas é serem felizes pelo hiperconsumo, e isso é hedonismo, onde é que entra a eudaimônia, que é o direito que você tem de ser feliz só por uma questão moral de simplesmente você querer ser feliz. A felicidade está nas pequenas coisas. Por meio da virtude. Por meio da virtude, ou, como fala, eu adoro ele, o Hartmut Rosa, que é um sociólogo alemão, ele fala da ressonância, porque ele fala, além de tudo, a gente se complicou de um jeito por causa da idade do vidro. Toda a realidade hoje, para você, é recortada no vidro de um dispositivo. Toda. E ele fala, a partir do momento que você coloca o olho no vidro, você tira o olho da linha do horizonte, que, segundo o que ele fala, é onde moram todos os deuses e todas as respostas. A gente perdeu a ressonância com o planeta. Se você for olhar do ponto de vista do iluminismo, isso não faz o menor sentido, porque a gente virou, numa preponderância com relação ao resto, justamente por causa do antropoceno. Mas se você for olhar hoje a revolução noética, como falava o Teilhard de Chardin, a gente já não tem mais essa preponderância. A gente tem que voltar para aquele lugar de que eu sou peça também do universo. Por isso que eu nunca esqueço, e fundamentalmente o que me orientou ao futurismo foi o Carl Sagan. Naquele livro Pálido Ponto Azul, eu não sei se você já leu, é de chorar o manifesto que ele faz à Terra. Da mesma maneira com que o Marcelo Gleiser também escreveu há pouco tempo no manifesto, né? Que ele fez para a Terra, dizendo, olha, a Terra é um evento único, a Terra não tem outro lugar para você ir. Sim. A Terra, por pior que seja, ela é o seu único habitat. Você está pondo fogo no telhado da sua casa, não tem um outro lugar. Daí nasce a vertente da regeneração, e daí nasce a vertente de muita tecnologia de um lado, filosofia do outro. Então eu abri mão da minha especialidade de comunicador para virar um polímata. Eu voltei para a Grécia Antiga muito antes da palavra polis. Muito bom. E, assim, em termos práticos, né, Piazza, porque é uma loucura. E a gente está imerso numa complexidade de coisas, enfim, eu vejo os meus filhos de 14 e 18 anos perdidinhos, assim.
É óbvio, eles têm uma ideia do que eles querem fazer. Meu filho quer ser músico, a minha filha quer ser atriz. Maravilhoso. Estão na Eu acho consonância. maravilhoso. Estão na consonância. Estão na consonância do estudo da Rosa. Mas assim, eu penso, quem vai absorver, né? Aonde isso vai ser absorvido? Nós vamos ter uma consonância universal, de fato? Para onde isso caminha em termos práticos? O que está sendo feito e que te mostra que existe um caminho? O estudo da Rosa, da futurofobia até a futurotopia, jovens de 18 a 28 anos relatam que querem se voltar para coisas humanas materiais. Isso significa que concretas. Na realidade, voltada, quando eles falam disso, eles falam de assim, eles querem coisas manuais, concretas. Isso significa que eles querem uma outra vida que não seja a industrial. Eu vi, inclusive, agora no último evento que teve da ANER, da Associação Nacional dos Editores de Revista, Sim. uma volta ao consumo de revista. Quer Sim. dizer, folhear uma revista, essa experiência. Sim. Né, quase, sei lá do Pleistoceno, né, folhear uma revista. É gozado isso, né? Está se retornando a isso e com uma hiperpersonalização do conteúdo, né? Claro. Você pega assim, por exemplo, eu sou um cara, não por ser mais velhinho, porque eu tenho cabeça de louco, né? De tanta tecnologia, porque eu falo sobre todas. Estava lá no Rio Innovation falando sobre tecnologias para cidades interconectadas, cidades hiperinteligentes e tudo. Estou no território das tecnologias. Mas eu sou o cara mais touch que você pode imaginar. Se você for na minha casa, eu não pareço uma casa de um cara tech, porque eu tenho tudo que você pode imaginar de arte brasileira, dos grandes autores, Mestre Nicola, Mestre Jasson, André da Marinheira, aquela das Alagoas, tudo que é feito pela mão do homem, eu adoro. Tem casa, eu tenho banco indígena no chão, eu tenho pote marajoara, eu tenho tudo que você pode imaginar que é feito pela mão dos homens. Isso significa que o mundo ele é tech, de um lado. Mas a sua lâmpada acende pela Alexa. Não, eu nem pus Alexa. Não pus. Eu tenho muita luminária marroquina em casa, gosto da luz da vela. É louco, né? Porque me dá um certo alento. Né? Um alento. Então, o que é isso? É o tal do tech and touch, que em 90 o John Naisbitt escreveu pela primeira vez. Todo balanço tech requer um avanço touch, para a gente poder minimamente equilibrar as duas coisas. Como Freud falava da salvação do belo, os jovens vão se voltar mais para as expressões da beleza, que é tudo que a gente não tem. Aí a gente pensa assim, mas será que ele vai ser muito proeminente do ponto de vista de ter dinheiro para se manter? Vão. Essa própria abertura deles para um tipo de trabalho diferente já é um abrir mão do dinheiro e viver outras coisas, né? Eu percebo muito isso nessa molecada, né? Depois eu te mostro, por exemplo, os exemplos que a gente tem são perturbadores. Eu falei aqui do mestre Jasson, que é lá das Alagoas. Olha, é uma criaturinha, você olha para ele e você fala, meu Deus, saiu uma criatura. É uma figura demais. Ele trabalha com arte regenerativa. Ele se enfia no mato para buscar madeira que a natureza refugou, que o raio partiu e que ficou no meio do caminho e que metade deteriorou, a outra metade está inteira. E ele tira tudo daquilo e faz coisas absurdas. Tem que pensar que um cara que está no interior das Alagoas, que mal fala o português, que é um cara incrível, mas de uma simplicidade emocionante. Ele faz coisas, o que ele faz? Vai embora para a Noruega, vai para a Suécia, vai para a Alemanha. Pensa que é uma criatura que não tem problema de dinheiro pelo que faz e que sai do chão e que sai justamente do refúgio. É um negócio de louco. E depois eu te mostro, quem quiser ver, fica a dica aqui, Mestre Jasson. Eu tenho 2 peças dele, que é tudo destacável. Ele tem umas cadeiras que eu já quase me enfiei na fila, mas não custam barato, tem fila para ter cadeira dele, e você olha para ele e fala assim, como assim?
tem uma criatura do interior das Alagoas que está na Casa Cor, que tem uma proeminência absurda, ou Sim. como o próprio André da Marinheira, que trabalha com isso, ele pega troncos imensos de jaqueira, também, que são achados na natureza, porque o raio partiu a árvore e ficou ela lá, e ele vê bichos dentro dos troncos. Eu tenho um banco de jardim dele, que é um tigre desse tamanho, e ele tira as imagens de dentro dos troncos com uma motosserra enorme. Assim, tchim, 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 tchim. Ele tira um tigre enorme. Então eu falo assim, será que a gente está no meio de uma revolução onde a tecnologia e os humanos acabam se equilibrando? Talvez sim. Da arte de você comer bem, da arte de você viver bem, da arte de você não ser acelerado, porque não tem coisa pior. Não fomos feitos para sermos acelerados como a gente está sendo hoje. Sim. Né? Então, por isso que a gente sempre reporta isso. Qual é a fotografia, né, entre a nostalgia e o colapso? São muito extremos. É muito extremo. Então, na dúvida, cria um novo meio de viver. Então isso significa uma vida mais simples que os jovens querem hoje, não tem tanta fome no ter, tirando o fato de que sim, nas mídias sociais você tem essa questão toda do narcisismo. Então, aliás, outro dia me perguntaram, Piazza, que você sabe que o suicídio acompanha isso tudo. Esse é o lado muito ruim de tudo. Sim. Talvez você não saiba que o ano passado, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, se mataram na região Latinoamérica 775 mil pessoas. Sabe o que significa isso? Uma cidade de Uberlândia inteira. O Brasil é um dos principais índices de homicídio, de suicídio. De suicídio. Alguma coisa está muito errada. Se você voltar na literatura lá atrás, porque a minha vida também é estudar hoje, você pega um dos autores mais fundamentais que a gente tem nessa área, que é um sociólogo francês chamado Émile Durkheim. Sim. Ele fala sobre suicídio. Ele escreveu esse livro em 1906. Ele falou, a principal causa de suicídio no mundo, e será assim por muito tempo, é a anomia social. Sim. Então, essa anomia que a gente tem de tudo que a gente está assistindo hoje. O Felca apareceu como um elemento corretor de uma anomia, onde você tem um território que é de ninguém, onde você tem crianças que estão sendo atacadas à luz do dia e os pais não conseguem ser responsáveis por isso, porque mal compreende a linguagem que eles falam. Quem assistiu à adolescência pode falar, porque é um susto gigantesco. Então você fala assim, apesar de tudo isso, as pessoas perguntam, Piazza, por que o suicídio? Bom, o Durkheim também fala uma coisa perturbada. Ele fala que o suicídio, em grande maioria dos casos, são espetáculos urbanos, portanto, de cidade. São espetáculos narcisistas de cidade. Isso significa que ninguém se mata no mato. Porque ninguém vai ver, ninguém vai te achar também. Sim. Então tem que ser em lugar público. Normalmente shopping centers ou hotéis. Toda vez que eu entro num hotel, que são muitos, porque eu viajo muito, a primeira coisa que eu vou ver é a janela. Só abre 10 graus, que é para ninguém se jogar de lá. Então, não pode ser uma coisa muito legal isso tudo que a gente está falando. Tem um lado muito ruim isso tudo. E a quantidade de gente que se jogava no metrô também, né? Isso. E aí mudaram as plataformas com os protetores de vida. Você pega Vitória, por exemplo. Vitória tem aquela ponte. Agora fizeram ali um platô. Mas todo dia tinha alguém se matando ali no alto daquela ponte. E se matava por quê? Porque batia na água, naquela altura, aquilo tem a dureza de um concreto. Morria ali na água. Que lógica tem? E se você for olhar os estudos, o suicídio começa aos 9 anos. Eu não consigo imaginar uma criança de 9 anos que nem escolheu ainda ser o que quer ser, escolher não ser, porque opta pela interrupção da vida. É muito brutal isso. Sim. De verdade que é muito brutal isso. Eu não consigo imaginar. Eu vejo crianças, eu falo, e às vezes eu entro na piração, né? Que a melhor coisa que eu gosto de fazer, sabe o que é? Sentar no corredor de um avião e ver as pessoas entrando. Que a melhor aula de diversidade que a gente pode ter no mundo é ver esse monte de gente chegando. E às vezes vem criança, que eu falo, gente, essa criança, ela tem um monte igual a ela que escolheu não viver. Eu tenho que não, tem alguma coisa muito errada
que a gente está vivendo aqui. Então, por isso que essa conexão com o universo, essa coisa que o Hartmut Rosa chama de ressonância. Toda vez que a gente tem um deus da mitologia romana primordial, que é o Janus, que ele fala assim, a gente tem que provocar os inícios de tudo. Isso é futurismo. A gente tem que provocar visões novas. E justamente por isso que janeiro é o primeiro mês do ano, por causa do Janus, e por isso que quando você quer ver a linha do horizonte, você abre a janela, que vem de Janus. Então, quer dizer, que Janus é esse que dá pra gente um respiro de uma vida nova, o respiro de novas profissões, de novas maneiras de viver, de novas maneiras de você confluir com o planeta, com o universo, de uma maneira um pouquinho mais justa, de uma maneira um pouquinho mais equitativa. Outro dia alguém me perguntou, Piazza, qual a grande razão sobre a sua visão dessa grande crise de depressão que a gente tem? Eu falei, neoliberalismo. Sim. Neoliberalismo. Sim, de longe. De longe. De longe. Então a gente escolheu a ser acelerado, a gente acabou tendo parte do nosso tempo sequestrado. Isso significa que a gente também tem uma parte aí que isso é mais-valia, as pessoas estão saqueando o nosso tempo, porque na realidade a parte do trabalho que você está dando é invisível, daquele tempo que você não é remunerado para criar riqueza para outros, ao mesmo tempo que a gente tem gente que está no extremo do extremo do extremo da riqueza, do outro lado no extremo do extremo do extremo da pobreza absoluta de tudo. Há de se ter um equilíbrio mais equitativo. Então, lá isso vem da onde? Lá dos anos 40, do tal do liberalismo clássico, mas a gente está vivendo um neoliberalismo que foi criado por Margaret Thatcher. Isso não faz o menor sentido para a gente. Então, quando você pega na cauda longa do que a gente tem, da vida após a vida, da experiência da vida, de quem gera a vida, quem está na ponta, que são os filhos, as novas gerações, que olham para trás e renegam. E renegam. Porque, na realidade, no meu tempo, o que meus pais falavam? Você quer ter um futuro? Esteja numa das 3 profissões que naquela época eram muito valorizadas. Advogado, engenheiro e médico. Advogado, engenheiro e médico. E aí de você que vá para a escola e me chegue em casa dizendo que você foi para a 3ª série B, que só podia estar na 3ª série A. Tudo que é nota grande, tudo que é coisa boa, primeiro em tudo, tem que ser nerd, para você trabalhar numa empresa, de preferência uma empresa do setor público, que você tenha estabilidade, que é para sempre, onde você vai poder ascender na carreira, onde você vai poder ter reconhecimento e dinheiro para você ter coisas. Olha, outro dia eu estava lembrando de um troço que eu ajudei a fazer, porque quando a gente queria saber quem era você, a gente usava uma maldita de uma pesquisa chamada ABAB-PM. Ah, sim. Sim. Que eu sabia quem era você. Quando você me dizia quantos micro-ondas você tinha. Quantas geladeiras. Quantas geladeiras empregadas. Quantos na sua casa. Então, na realidade, o que significa o quê? Você era reconhecido pelo que você tinha. Você era o que você tinha. E isso não tinha o menor respiro para você ser quem você de fato é. Então, hoje chegou o tempo das pessoas dizerem que elas são qualquer coisa e o que elas têm não as traduz. Muito bom. Isso é um papo para mercado, isso é um papo para comunicação, isso é um papo para carreira. Então, assim, é um universo que se estende para tudo, né? Então, você que vai ser profissional, você vai se deparar com esse mercado e com esse mundo caótico, complexo, com essa necessidade de fazer essa reviravolta, de procurar novos modelos. Você que vai empreender, você vai se deparar com novos modelos, com um público que quer novas coisas, que quer viver diferente, que quer uma vida equilibrada, equitativa, uma sociedade equitativa. E você que é comunicador, presta atenção, né? Vamos dar palco, vamos dar prioridade para aquilo que edifica, né? Um novo horizonte, um novo mundo dentro dessa perspectiva maluca e caótica que a gente vive hoje.
Piazza, muito obrigada. Eu que te por ter agradeço. vindo. Obrigado pelo Papo convite. super legal. Só de raiva eu venho. Ah! Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.